Paz do Senhor, Adeve Lauzira, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Saiba Mais. Como vocês estão vendo, essa mesa aqui tem convidados ilustres e novos. Especiais. Lindos. Obrigado. Inteligentes. Abençoados. Obrigado. Casal amoroso, afetuoso. É verdade. Simpático demais. Então, temos bem-vindos, Renata, bem-vindo, Jefferson. Uma honra estar com vocês aqui. Pastores, né? Isso. Diogo, meu escudeiro e companheiro. Estamos juntos aí nessa luta, Rafa, por mais uma vez. Gravarmos um episódio para abençoar a vida e as famílias aqui. Maravilha. Vocês já vão se apresentar, tá? Todo mundo já conhece vocês, mas tem aquela, né, introdução. Mas só para contextualizar vocês, meus irmãos, nós estamos no nosso primeiro episódio do Saiba Mais dentro desse novo trimestre, tá? O tema é Mordomia Cristã. Então você que tem sua revista, pegue a sua revista aí para você poder acompanhar. É claro que no episódio Saiba Mais a gente vai fazer uma síntese das aulas, né? Mas é muito bom que você tenha, tá? Inclusive, eu sou a pessoa responsável que você pode estar adquirindo as revistas para a gente começar a se organizar para o próximo trimestre, né? Daqui a 3 meses. Então, pegue sua revista aí, vamos aprender bastante. O tema é Mordomia Cristã, subtítulo: A gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. O que são esses recursos? Tudo que você pode oferecer para Deus. A começar do seu coração. E daí, não tem fim, já vamos puxar a fila já. Bem-vindos, pastores. Obrigado. Nós que agradecemos aí a oportunidade de estar com vocês. Bom dia a todos, né? E é muito bom a gente poder partilhar com vocês aquilo que a gente já viveu também. Tem algumas experiências nessa área. Busca viver isso. E isso é aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, essa generosidade. Eu posso falar para vocês em alto bom som. Nós temos essa generosidade. Às vezes não somos mais generosos porque às vezes somos privados por alguns motivos. Mas temos o coração generoso. Isso não é vanglória você falar isso, porque você conhece o seu coração, é obrigação falar. Às vezes existe aquela falsa humildade, né? A gente não falar, não. Gente, porque, gente, o cristão não ser generoso não dá, né? Não tem como, porque o nosso modelo é a generosidade, né? Perfeito. Então, eu acho que a gente traz essa questão de nós sermos, porque nós estamos aqui sentados, então quem vai falar e a gente fala o que a gente tem no coração para entregar. Sim. Então, se nós somos generosos, isso serve para quem está ouvindo entender que ser cristão está relacionado com generosidade. Não tem como você caminhar por outro lado. E é pouco, né, amor? É pouco, porque tudo que nós fizermos é pouco diante do que Jesus fez por nós. Então, sim, nunca vai estar suficiente. Verdade. E às vezes tem aquele estigma das pessoas de não falar de certo assunto, parecer que você está querendo se aparecer. Exemplo, muitas vezes não era falado de jejum. Ah, não posso falar que estou de jejum, senão eu vou perder porque eu estou fazendo jejum. Mas, gente, o inimigo vai descobrir. Exatamente. Porque pega o versículo lá que Jesus falou dos fariseus, quando estão de jejum, não lava o rosto, quer aparecer a cara de coitado. Lava o rosto, lava o dente, penteia o cabelo e sai na rua. Exatamente, dá aquele paz do Senhor que o cara já desmaia do bafo. Mas a ideia é qual? Como é que eu vou ensinar sobre jejum se eu não tenho a prática? Né? Exatamente. A mesma coisa dessa questão da gratidão, de finanças e tudo mais. Você vai falar, você vai ensinar sem falar o que você faz? E vai fazer, né? Você vai ensinar uma coisa que aqui não está no seu coração, você está simplesmente replicando algo que você aprendeu. Exatamente. Mas quando você fala daquilo que está no seu coração, você pode falar com conhecimento de causa, e isso eu acho que o efeito nas pessoas que ouvem é muito maior do que simplesmente você, porque a Bíblia é cheia de referências quem fez. Porque nós somos frutos de generosidade também. Né? Todos nós recebemos generosidade em algum momento da nossa vida. Né? Se a gente não reconhecer isso... Verdade. Pastor, me marcou uma coisa que você falou, não tem como ser cristão e não ser generoso. Então, pegando essa frase, e só contextualizando, nós vamos abordar uma síntese das 4 primeiras lições. Queria saber o que Deus ministrou no coração de vocês, dentro dessas 4 aulas, o que mais marcou vocês. E aí a gente vai batendo um papo, né? O Diogo também está muito bem afiado com esse assunto. Se você puder
ir no canal da igreja, a David Alzira, ver a pregação do último domingo. Sim. Que o Diogo fez, foi uma bênção. A gente até tentou pregar de novo hoje aqui, né? Mas não deu. Hoje o foco é vocês. Hein, Rafa? Aquela pregação foi sensacional. Assistam, porque olha... Amém. Glória a Deus. Foi muito bom. Muito bom. Eu gostaria de saber de vocês, assim, o que marcou vocês nesses 4 ensinos? Vamos e a gente vai desenvolvendo aqui. Primeiro ponto aqui, eu acho que a gente pode pegar a questão do zelo. Né? Quando se fala em questão de mordomia, a gente observa que a gente precisa ter um zelo para aquilo que a gente faz na casa de Deus. Sim. Entendeu? E isso parte de todos os princípios, né? Não é só na questão da generosidade, não é só na questão... Porque, assim, quando a gente olha para essa questão do zelo, você faz com amor, você faz com dedicação, você faz sabendo e consciente o que você está fazendo. Porque fazer por fazer, isso todo mundo faz. Todo mundo faz. Tem um monte de gente fazendo aí por fazer. Mas quando você faz consciente, porque se você olhar o que Jesus ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Sobre tudo. E não é só amar, mas é amar de entendimento e de alma. Então é você ter no intelecto aquilo que você está fazendo para Deus. Eu acho que consciente. Consciente. Inteiro naquilo que você está fazendo. Exatamente. Porque fazer só por fazer, cara, você vai caminhar e você pode chegar em algum momento e você se deparar com um muro que você vai falar assim, cara, não tem como ultrapassar essa barreira. Porque você simplesmente tem o conhecimento daquilo que você faz. Aos 45 centímetros. Exatamente. Essa frase, exatamente. É muito top. É assim... E assim, eu acho que o zelo é justamente isso, cara. Você fazer consciente e para quem você está fazendo. Sim. Então, eu acho que um dos pontos principais aqui desse início aqui é justamente esse. Aí uma outra questão, já emendando, né? Eu acho que é a quebra da religiosidade. Sim. Porque a religiosidade, ela é uma gaiola, né? Você fica ali preso àquilo, aquele padrãozinho pré-determinado. E Deus, a métrica de Deus, ela é muito diferente. Quando a gente estava estudando, até eu sou muito das anotações, né? E aí coloquei uma frase aqui. Os sacrifícios mais caros, sem a submissão do coração, nunca podem justificar o adorador diante de Deus. Nunca vai. Então você pode, assim, eu sou coitado, eu faço, eu fico todo o tempo. Não é isso, não se trata disso. A régua de Deus é outra régua, né? Ele olha a intenção do coração, que aí já muda tudo de figura. Né? Então seria o que você faz e o porquê você faz o que faz. O que você faz. E como você faz. Exatamente. Isso também. Porque você pode fazer a coisa certa da maneira errada. Sim. Né? Sim. É isso que eu ia falar. Não basta você fazer o que tem que ser feito. Tá. Você tem que fazer o que tem que ser feito, mas da forma certa. E a gente estava meditando nessa questão, vem até a questão, assim, até fugindo um pouco do assunto, mas está relacionado também. É a questão de você fazer aquilo que você foi determinado para fazer. Deus, ele trouxe no coração, quando a gente estava estudando isso, a respeito da vida de usar. Usar. Tá. Ele fez uma coisa que não era para ele fazer. Ele teve boa intenção. Teve boa intenção. Mas ele não podia fazer aquilo. Fez uma coisa necessária, mas fez da forma errada. Ele não... Que segurou a árvore. Foi fulminado, né? Foi fulminado. Porque então, assim, não era o papel dele ali. Não é boa intenção. Deus ele não tá querendo que nós tenhamos boas intenções. Sim, isso faz parte. A boa intenção precisa existir. Mas não só ser levado pela boa intenção. Porque a boa intenção, às vezes, ela pode te levar para lugares totalmente, assim, de morte. Foi o que aconteceu com a vida de Uzá. E isso pode ser na nossa vida ministerial, na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal. E a gente vê na história quantas coisas péssimas aconteceram no mundo por conta de boas intenções, né? A cadeia tá cheia de boas intenções, né? Se você pega os movimentos comunistas que destruíram países, por exemplo, como a China, no começo da Revolução, era uma boa intenção, que todo mundo tivesse tudo igual e partilhasse as mesmas coisas, Cuba e tudo mais, e olha o que esses movimentos deram. Aí vem o problema, né, que eu acho que entra muito aqui, assim... O povo perece por falta de conhecimento. Então, eu preciso ter boa intenção. A intenção do meu coração precisa ser verdadeira. Mas eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo para saber o que é que ele determina como princípio básico. Porque senão... E você vê que a gente começou falando, né? Que ser cristão é ser generoso. Nós temos esse título por conta de Cristo. E se tem alguém que quando veio para a Terra cumpriu com tudo aquilo que o Pai designou, foi Cristo. Eu até separei um versículo aqui quando você falou sobre missão, que é Hebreus 5:7, que fala assim: durante os seus dias de vida na terra,
Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Então, ou seja, é um nível de submissão com temor. Com temor. Reverência, olha. Então, eu gosto muito essa reverente submissão, ela tá na NVI, esse termo. E eu gosto muito desse versículo nessa versão por conta do peso que ela dá para essa submissão que Jesus teve à obra do Pai enquanto ele teve na terra. Sim. Né? Que Sim. toca nisso que a gente está falando, de você não só fazer, mas fazer do modo certo, que Tá Deus bem, quer. Também a gente vê que Jesus orou o que o Pai orou, ele falava o que o Pai mandava ele falar. Que né? nível de conhecimento, né? Que às vezes eu falo que sirva esse Deus, mas eu nem sei o que é. Então, é justamente o que fala no primeiro tópico lá, em cima, né? É reconhecer. Reconhecer Deus, reconhecer a soberania de Deus. Porque se a gente faz, mas sem reconhecer essa soberania, cara, a gente faz simplesmente por fazer. E depois a gente vai reclamar uma coisa que não foi registrada. Porque Deus, ele sonda o nosso coração, ele sonda a intenção do nosso coração. E se aquele ato, aquela atitude que nós tivemos, não foi para glorificar o nome dele, não foi porque a gente tem o conhecimento da soberania dele, para honra ao nome dele, cara, isso vai ser uma simples ação. Vai ser registrado ali, mas aquilo não vai ter peso, porque assim, a gente tem que buscar peso de glória sobre a nossa vida. E quando a gente entende o que é buscar um peso de glória sobre a nossa vida, a gente vai fazer tudo com reverência a Deus. Tudo em todos os sentidos da nossa vida. Tudo que chegar à nossa mão para ser feito tem que ser feito com reverência. Aí, pastor, eu tenho uma pergunta para vocês aí, nessa toada aqui. Então, a gente, para exercer essa generosidade, para gente trabalhar essa mordomia cristã, a gente precisa primeiro conhecer a Deus, ou a gente pode ir já trabalhando assim, com aquilo que a gente já tem, para ir crescendo? Como é que vocês entendem? A minha pergunta é, como não fazer que isso seja uma barreira para que a pessoa comece? Tá. Para que a pessoa comece. Tá. Eu gosto demais de uma frase do Mário Sérgio Cortella, não sei se vocês conhecem, que ele fala assim, ó, eu vou fazendo o melhor que eu posso, nas condições que eu tenho, então, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Tem que gravar essa frase depois. É incrível, eu posso fazer um pouquinho, mas é isso que ele diz. Entendi. E é bem isso, porque a gente se escolhe em desculpas. Isso, é exato. O tempo inteiro, né? E como quando a gente fala de forma de vida, então primeiro tem que estar estampado no meu coração, gravado no meu coração. Se está gravado, tenho desejo de fazer o melhor. Aí o que eu vou fazer? Eu vou buscar, eu vou aprender. E aí, enquanto isso, eu tô fazendo. Eu vou aprendendo caminhando, eu vou aprendendo e caminhando. Não adianta falar, estou esperando ficar pronto para... Não, nós nunca vamos ficar prontos. Se a gente estivesse pronto, a gente, Não, quando eu estiver sentindo, eu começo a ofertar. Quando eu estiver sentindo, até porque... Nunca vai sentir. Exatamente. Esse sentimento não vai ter na gente. Desde que até você entender que isso não é sentimento, mas é uma ordenança. E quando é ordenança, não tem como você fugir daquilo. É princípio. Ontem à noite eu tive, assim... A questão que eu falei, se você quebra um princípio, hoje, amanhã esse princípio ele te quebra. A falta desse princípio vai te quebrar amanhã. Sim. Isso, então assim, quando a gente entende na questão da oferta, cara, quando a gente pula essa parte, não, isso não tá na Bíblia, ou isso, a Bíblia ela falou pros tempos passados, hoje não tem nada a ver, hoje é de outra forma. Não, a Bíblia, ela é em todo o tempo, desde quando ela começou a ser escrita até os dias de hoje. Sim. Porque se a gente for ver bem... Hoje, os nossos atos, eles devem estar registrados no livro dos Atos dos Apóstolos. Sim. Então, assim, é uma continuidade. Não teve uma pausa para isso. Não, isso aqui foi até... Não, é continuamente. Gente, e assim, ó, primeiro é uma obrigação. Depois é uma necessidade, né? Eu não sei vocês, mas... E não é nada, né? É que eu posso, mas Deus me livre vir num culto e não ofertar. Eu não consigo, por Deus do céu. Tem que ofertar. É porque faz parte da minha vida. Faz parte da entrega. Eu diria mais, faz parte do cultuar e faz parte da adoração. Da adoração. Com certeza. Faz parte disso. Isso. Faz parte, Rafa. Olha, quer que eu falo pra vocês um prazer imenso que a gente... Porque eu sou do avesso, né? Então, a minha conversão, ela não foi igual de todo mundo, que já entra assim, buft de cabeça. Não. Eu falo que é uma conversão homeopática. Foram gotas. Eu fui conhecendo, e aí eu fui mergulhando devagarzinho.
E aí, assim... Foi igual o Superman na Kryptonita, né? É. Quando ele vai chegando perto da Kryptonita, ele vai começando a se render, né? Foi assim mesmo, porque eu sou uma pessoa bem racional e também sou muito emocional, mas uma coisa, sabe? Sim. Quando uma verdade entra e não tem nada que Eu tire. sou assim também. E aí, aos poucos, né? No começo eu tinha uma resistência, porque eu não quero ficar todo dia na igreja, porque eu não sei o quê. Porque assim, a conversão dela foi assim, eu fiquei fora um tempo, e aí a gente casou, rapidinho. E aí, quando eu voltei com a sede. Ela tava buscando. A gente tava buscando assim, porque a gente queria. Não, a gente tem que ensinar nossa filha no Você caminho. vinha de um caminho religioso antes? Não, uma família católica, e eu nunca me identifiquei com a igreja Mas- católica. Eram praticantes ou... Eu fiz aquele negócio que é catecismo obrigada, Sei. porque eu não conseguia, não achava. E aí eu busquei tanto, fiz Uhum. tanta arte. Estudei com testemunho de Jeová, eu procurava. Eu sabe? fiz assim, ó. Falei, vou com ela, porque ela tá buscando, então eu sei onde tem a água Eu que vou ela lá tá buscando. ver, Eu sei onde tem. Eu vou lá só pra dar uma Exato. protegida. Mas Sabe que eu fui com ela na igreja carismática. Carismática. Na carismática que ela queria. Eu quero conhecer, o irmão dela ia e Eu tal, tinha na uma época. sede, né? Ela tinha sede. Eu falei, vamos, cara. Só porque eu não queria falar assim, a fonte tá aqui. Aham. Eu falei assim, eu vou esperar dar o tempo certo. Vamos estudar com o testemunho de Jeová. Vamos junto. Aí não era. Aí chegou um ponto, falei, pra mim Chegou não lá, dá. será que eu sou no 144? Aí chegou um ponto lá que pra mim não deu mais. Eu falei, você Uhum. pode continuar, que eu tô aqui do lado. Se Parei. você tiver dúvida, você... Passou uma semana, ela fez, parou. Aí eu falei, vamos numa igreja que tá tendo uma campanha, vamos lá, gente, de repente. No primeiro dia que eu fui, eu voltei, porque eu fui em prantos, voltando pra Jesus, e aí ela falou assim, eu vou te acompanhar. E eu fui pra Jesus, sabe por quê? Não foi por causa de Jesus, foi por causa dele. Olha que loucura. É verdade, não posso ser Sim. hipócrita. Né? Mas depois foi Mas conhecendo. depois claro. eu fui conhecendo. Então, tá vendo como é no caminhar? No caminho. 3 meses que eu tava na igreja, eu já tava trabalhando. Uhum. Olha, Não tava esperando. isso complementa a frase que você falou, né? Entendeu? Do Portela. Nós passamos por tudo, né? Mas- Jovem, criança, e depois parando no casal já há um tempão. Eu sempre falo também que eu participei de todos os ministérios possíveis, só não participei de mulheres e de dança, graças a Deus por isso. Senão tem algum problema com o varão aqui, né? Aí não é varão, é varinha. Mas de uma forma ou de outra você participa, porque se você não for um bom marido lá dentro da sua casa, como é que você vai dar suporte? Exatamente. Pra ela poder fazer o papel dela lá. Então, Então, de uma forma ou de outra, trabalha, né? Quando você disse a frase do Cortel, eu também lembrei da frase do Luiz Hermínio, que ele fala assim, que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Péssimo, de repente. Então a pessoa já entra também nessa questão de justificativa. A pessoa tem todos os argumentos para justificar uma coisa. Por exemplo, geralmente quem é contra o dízimo, ela vai ter milhares de argumentos para justificar uma coisa que simplesmente ela não concorda ou não quer. Aí eu já Isso vou é na para qualquer psicanálise. outra área também, né? É Eu verdade. já vou na psicanálise. Quem precisa justificar muito tá tentando justificar pra si mesmo. Nem a pessoa acredita no que ela tá justificando. Ela tá buscando se afirmar naquilo que ela tá falando. É um né? mecanismo de defesa. É, mecanismo de defesa. Exatamente. Psicanalista, psicólogo, só nós dois aqui. Sou mecânico. Profissional de cibersegurança. Você pode ser terapeuta, né? Tá no curso, tá no curso. Tô fazendo, isso ainda não. Ó, a base que eu acho é a seguinte, tá? Marquei aqui. A verdadeira adoração acontece no coração e é expressa no altar. Primeiro é no coração, depois é no altar. Não tem outro jeito. Se meu coração não tá... Porque conversão, você tá no GPS, você tá indo. Tá no caminho. Você precisa fazer uma conversão, você tem que procurar o primeiro retorno, passar por ele, virar E Jesus, se você olhar para Jesus, ele dá esse retorno pra gente fazer. Ele falou, se você vier ofertar, e você lembrar que o seu irmão tem algo... nem você contra ele. Se você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta. Não oferta ela. Volta, conserta com ele, depois você vem. Então você vai ter que ir lá, faz o retorno, e aí você vem ofertar. Porque primeiro tem que ser aqui. Se não partir do coração, cara, vai ser simplesmente um ato, né, de entregar um valor. Mas não vai ser uma oferta. Você vê que a oferta tá correlacionada às relações pessoais que nós Com temos. certeza. Exato. a relação com Deus e a relação com o próximo. Essa relação da cruz, né? É. Se não passar pela cruz, próximo, e a vertical, né? A horizontal, próximo, e a vertical com Deus. Então, assim, tem que estar os dois lados, não tem jeito. Esse versículo que você comentou, né? De você deixar a oferta e se consertar, ele também traz uma conotação que a gente pode aplicar para os dias de hoje, que quantas pessoas estão buscando em algumas comunidades que não é a nossa linha de trabalho aqui na nossa igreja, mas isso está mais relacionado a igrejas neopentecostais que praticam a questão da teologia da prosperidade, que as pessoas têm que entregar para Deus fazer. Ou seja, elas não estão nem olhando se a casa dela
tá um ambiente bom, se ela tá servindo a sua Sem família, se ela tá ruído, amando ao próximo. O que importa é ela entregar para receber. Ela vai mover um Deus tirano. É isso. Exatamente. É isso, né? Porque, na verdade, é o que ela recebe de ensinamento, é aquilo que é colocado no coração dela. Porque é falado muito, nessa questão das NEL, é falado muito sobre entrega, mas não é falado sobre você primeiro consertar o seu coração. Por que entregar? Por que entregar? Arrependimento. Então, assim, é muito fácil. Se a gente for usar a Bíblia pra isso, a gente vai arrebentar de ganhar dinheiro. Vai arrebentar, cara, porque as pessoas querem isso. Você vê que tem igrejas que elas são levantadas hoje, amanhã já tá explodindo. Por quê? Porque a pessoa sabe, quem tá na frente da liderança sabe muito bem o que as pessoas desejam. E principalmente nesse tempo que hoje a questão financeira ela tá escassa, tá difícil. Não E são aqui todos não que é têm isso. uma crítica à igreja em Sim. si, mas a gente está colocando dentro do ensino. Não adianta a igreja se preocupar com o CPF e não se preocupar com o ser humano, porque ele também vai ter essa mesma visão, queira ou não, de Deus. Deus vai olhar para o que eu preciso, não o que o próximo está precisando. No sentido de ensinamento, de entendimento e clareza. Porque você vai atrás de Deus pelo que ele pode te dar, não pelo que ele é. Porque a diferença está aí. Quando você vai a Deus pelo que ele é, pela honra que lhe é devida, é diferente de você ir até ele simplesmente para buscar aquilo que ele pode. Porque ele pode tudo. Ele pode dar, ele pode abençoar, ele pode fazer engordar o seu pasto, E engordar. pode não, né? Ele pode E tá não. tudo bem, né? Isso. Ele é Deus. Né? Agora, uma coisa que você falou aí, Rafa, que eu acho muito importante, assim, ó. As pessoas confundem oferta, adoração, mordomia com material. E não se trata só de material. Isso é um ponto importante. Isso é muito importante, porque assim, ó, eu penso sempre assim, tudo se resume a 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Tudo está dentro disso. Tudo tá dentro disso. É. Tudo tá dentro disso. Então, se você... É muito fácil você dar uma oferta, tirar um dinheiro, mas assim, é muito mais difícil você gerar alguém, por exemplo. Nossa. Então, eu sofro dores de parto para que Cristo Seja seja gerado em formado. vós. Gerado, formado. Então, assim, eu tenho direito de desistir de alguém? Não. Eu não tenho. A grande questão nessa frase que você falou, e também da questão da busca das pessoas pela teologia da prosperidade, é querer abdicar do sofrimento. Gente, eu tô para dizer quase que ser cristão você tá atrelado ao sofrimento. É condição sine qua non, não tem Ó, jeito. Olha, e é interessante, naquele seminário com o pastor Zé Maria que tivemos. Foi uma bênção. Foi uma Nossa, bênção. maravilha. E ele falou a respeito das sementes, 4 tipos de sementes que está totalmente relacionado a isso que nós estamos falando aqui. A primeira semente, ele falou que é a semente espiritual. Ok, como é que você vai receber um plantio de uma semente espiritual? Você vai ter que investir na sua vida espiritual. Oração, leitura de palavra, busca, Jejum. jejum. Você vai ter que se entregar para isso, para você receber daquele fruto na qual você está plantando. Intelectual, semente intelectual. Você vai ter que ler, você vai ter que buscar conhecimento, você vai ter que se inteirar dos assuntos. Aí você vai ter o seu intelecto mudado, você vai ter a sua vida mudada. E a outra semente que ele fala é sentimental. O que é sentimental? É justamente isso que Investir nas você relações. investir nas relações, perdoar, Uhum. amar. E isso é uma coisa difícil. Então, assim, são sementes que a gente precisa de entender. E a outra que ele fala, a última, que é o dinheiro. O dinheiro, para você ter ele de volta, é claro que você tem que investir em dinheiro, não tem jeito. Um Se camarada você que plantar batata, vai nascer Vai nascer batata. batata. Não tem. não tem para onde você correr. Já nasce frita? Você vê que Ela nasce saudável. Como diz o Bran, a gente tá sempre perdendo pra batatinha, né? Ah, sempre. Ô, Rafa, eu queria caminhar para a lição 2, que eu achei interessante porque ela fala sobre artimanhas de Faraó, né, as propostas de Faraó, o jeito de Faraó lidar com as coisas e tudo mais. E aí, na revista, ele vai tratar daquela questão que Faraó tenta negociar, né? Ah, não, é só você... Eu tenho uma parte que eu amo. Vai lá você... Vai você, lá você adora, leva as pessoas, mas os seus bens fica pra cá, deixa aqui comigo, deixa que eu Faraó, o sistema regente do mundo daquele período, deixa que esse sistema lide com os seus bens. Como é que funciona isso, pastores? Olha, eu sei que o Renato vai falar, porque a gente comeu junto dessa palavra, É. e eu gosto muito, a gente tem praticado assim, dentro daquilo que a gente tem ministrado a casais também. É nossa busca. É nossa busca para isso. E é justamente aquela questão que
Moisés ele vai lá e começa a bater um papo com o faraó e falar tenta negociar. Uhum. Nessa negociação, faraó ele começa a dar a direção. Ele começa a dar os pontos. Não, você vai deixar isso? Querer conduzir. Conduzir. Exatamente. Só que Moisés, ele tá tomado por Deus. Ele tá falando o que Deus... Ele falou, olha só. E esse é o ponto que eu acho crucial para isso. Pra gente entender. Que nada, absolutamente nada, pode ficar sob o domínio de Faraó. Nada pode ficar sob o domínio de Satanás. Nem e a uma gente, unha. nada, exatamente. É isso. Nem uma unha. Então, se tiver uma unha, eu vou levar. Êxodo 10, 26, né? Por quê? Porque se ficar qualquer coisa debaixo da sua autoridade, você vai querer reivindicar isso depois. Uma hora você vai requerer. Você vai requerer isso. Aí a gente traz para nós hoje. O que é isso? Qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer ação nossa que a gente deixa no obscuro, deixa nas trevas, está sob jurisdição de quem? Satanás. De Satanás. Quem tem autoridade sobre aquilo? Aquilo só vai sair da jurisdição de Satanás se nós apresentarmos a luz ou trouxermos para a luz. Se nós não trouxermos para a luz, vai continuar, seja o que for. Seja o adultério, seja a falta de submissão, seja qualquer coisa, o engano, qualquer coisa. Falta de perdão, tudo. Qualquer coisa que estiver debaixo da jurisdição de Satanás, ele tem domínio. Mas quando a gente apresenta para Jesus, aperta o botão para a luz, mudou. Você mudou a jurisdição. Você entregou para Jesus ele fazer julgamento daquilo. O seu advogado. Né? Você tirou a autoridade de Satanás. E isso serve para a gente entender que toda a nossa vida ela precisa de andar na luz. Porque quando anda na luz, Satanás ele não tem. Satanás ele não quer aparecer na luz. Aquilo que está na luz ele não quer. Por isso que Jesus ele veio, justamente para desfazer as obras do diabo. Foi. E se a gente passa a entender isso, cara, então essa questão de mordomia, ela é muito forte porque abrange tudo na nossa vida. Todas cara, as áreas. Até uma unha que não presta pra mais nada. Porque é por isso que Moisés ele deixou claro, eu não quero deixar nada, cara. Nenhuma unha. Nada, cara. Tudo, eu quero tudo. Sabe por quê? Porque lá na frente a gente vai precisar de apresentar algo pra Deus. Ô, pastor Jefferson, isso daí me lembra aquele versículo, né? Aquele que está limpo, Limpe-se. e limpe-se mais. E o que está sujo? Uau. Verdade. Então, cada vez que você tá se limpando, você vai querer estar mais limpo, né? Uma vez eu conversava com um amigo que isso lá no começo dos anos 2000 já não é mais necessária essa prática, porque nunca foi necessário, primeiro porque é crime, e outra porque hoje a internet apresenta várias soluções para isso, mas era a questão de download de música e tal, porque se você for ver, o download de música naquela época, você tava entrando naquela questão de você tirar o direito autoral de alguém. Então hoje você tem um Spotify que você assina um plano, cada play que você dá na música tá abençoando o artista, seja lá quem for, né? Mas a pessoa não via problema, baixava filme, não tem nada não. Baixava isso, baixava aquilo. Não, gente, são coisas pequenininhas. Então, a pessoa, eu tenho um aparelho aqui que desbloqueia todos os canais. Eu falei, qual que é o nome do aparelho? Satanás? Chupa-cabra, Porque pra você ter todos os canais, eu só conheço uma coisa. Claro, Vivo. E olha só, e isso é uma coisa... eu tava com vontade de comprar esse negócio. Chupa-cabra. Chupa-cabra. Olha só, a nossa mente, e às vezes a gente é tomado por uma cauterização da nossa mente, porque a gente permite. E isso... O que vem dentro do nosso coração quando alguém oferece um objeto desse? Poxa, se tem para vender, é porque tá liberado. Exatamente. Se tem para vender, é porque não tem problema. Tá muito caro. Tá muito caro. Você vê as artimanhas de Satanás são rápidas para tirar a gente do plano de Deus. E isso é roubo. Então, isso é mas eu tô pagando, achei que eu tô pagando. Tô pagando. Então, mas a aí pessoa pode aplicar isso para tantas áreas, porque assim, vai desde o do entretenimento, roupa, tudo, calçada, essas coisas. Gente, e você vê, tudo tá dentro de uma questão assim de você estar dentro de uma métrica da sociedade, né? Porque o cara compra um tênis da Nike falso, mas não compra aquele tênis que é bonito, até original, sem marca, mas que é bonito. Da Nike, né? Gente, mas é tênis. Mas a questão de você estar inserido nesse ambiente, tá lá. A questão do tênis ainda eu falaria assim que não é assim uma régua de medida diferente, não é isso. Porque o tênis ele tá sendo vendido fisicamente. Quem quiser, por exemplo, a Nike, se ela quiser
impedir isso, ela pode impedir, porque ela tem poder para isso. É. Mas não pode comprar, né? Sim, não. mas eu digo assim, no sentido, se tá lá ainda é possível que você, poxa, se engana, eu acho, você desavisado. você tá entendendo? Você vai lá e compra, ok? Por quê? Não é uma coisa que você fala assim, eu tô usurpando. Eu gosto da Nike, por exemplo, eu mesmo gosto do ASICS, eu gosto muito. Eu tenho visto muitos aí falsos com precinho, mas eu não compro, cara. Tá certo? Porque eu sei que aquilo ali, eu sei que aquilo Além ali... de ser errado, ele vai prejudicar a sua saúde. Essa parte de critério, de segurança. Então, mas são esses cuidados que a gente precisa de ter, porque isso se torna uma parcialidade na nossa adoração a Deus. Vai entrando nessa aquela multidão de escuridão, vai começar a se juntar, né? Um pedacinho ali. Gente, ó, e começa assim. Não, a pessoa, você vê que tem uma experiência lá do sapo, vocês já viram isso? Que se Adoro você essas histórias pegar. de Eu gosto dessas coisas práticas, né? Você coloca lá água fervendo, você jogar o sapo dentro, ele pula. Ele pula. Se você pôr ele dentro da água fria e ligar o fogo, ele morre lá dentro. Olha. Porque ele vai se É adaptando. um pouquinho, ele vai se adaptando. Essa vai quentinha, ficando tá bom, tá gostoso. Então essa mordomia cristã ela também vai envolver a ética cristã. Com certeza. Tá intrinsecamente ligada. E aqui ainda eu queria voltar aqui nessa questão da nenhuma unha, porque assim, quando a gente olha também, você pensa, tá, Moisés não queria deixar nada. Mas tem algo por trás disso, né? Moisés era um adorador em espírito e em verdade. Porque é também que ele não quis deixar os animais, porque com os animais eram feitas as ofertas a Deus, os sacrifícios a Deus. Isso. Então, se ele não leva, como ele sacrifica? E ele sabia que ele tinha que sacrificar. Então, olha o zelo, aqui eu vejo o zelo de Moisés, né? E uma coisa que eu queria também deixar bem claro antes da gente continuar aqui não tem nenhum santo, pelo menos aqui desse lado não tem. Com certeza. Entendeu? A gente também já, assim, lá atrás, anos atrás, na nossa casa já teve um aparelhinho lá que tinha todos os canais. Eu já fui o maior provedor de download de filme na história. Não, até a gente entender que aquilo entristecia o coração de Deus, porque tá errado. Então, a partir do momento que você entendeu, acabou. Com certeza. Né? Agora, ninguém é santo. A gente tá nessa. É o caminhar, essa busca, né? Puxa vida, isso aqui tá errado, então eu não quero mais. É isso que tem que ser. É aquilo que você falou lá. Mas é só quando eu estiver pronto? Não, é no caminho. Né? Você tá caminhando na ignorância, vai obtendo a clareza, você vai. Se isso aqui não agrada a Deus, não quero mais na minha vida. É que tem coisa, gente, que a gente vai tendo, caminhando com o Espírito e vai ministrando no nosso coração. Às vezes não adianta a gente ficar falando para as pessoas, não, isso. A pessoa chegou agora, você quer mudar ela, não é o Espírito Santo. Agora, quando o Espírito Santo vai, que é o que convence do pecado, né? Ele vai nos mostrando, a gente vai. Olha só, porque isso é tão interessante, essa questão de você ir caminhando e parecer que as coisas se tornam normal, porque foi justamente o que aconteceu com Jesus lá no deserto. Era tudo normal. Tá escrito a respeito. Não é isso que Satanás falava um tempo? Tá escrito a seu respeito, cara. Tá escrito. Por que você não transforma essas pedras em pães? Estava com fome. Ele precisava de se alimentar. Só que Jesus, aí onde está a diferença. É quando você conhece. Quando você passa a conhecer o que é a vontade de Deus na sua vida, você não vai abrir mão para aquilo que Satanás ele oferece. Você não vai... Porque Jesus rebatia com isso. Está escrito também. O pastor... Olha como isso tem a ver tudo com a nossa realidade de hoje. Claro que tem, né? Sim, estamos falando totalmente. Disso. Mas no sentido assim, que muitas vezes as escrituras são usadas para deturpar ensinos. Né? E geralmente, versículos fora de contexto, trazendo para realidades diferentes. E assim vai tentando dobrar uma coisa. Falso ensino Então, isso o joio e o trigo hoje em dia, né? Exatamente. Se a gente for olhar o que é a heresia, e se a gente olhar para a Bíblia, para quem usa ela errado, ela é a mãe. Claro, com certeza, obviamente. Porque toda heresia que a gente ouve, ou heresia que a gente ouve... Tirada da Bíblia de Com certeza. Tirada de texto, fora de contexto, fora de época. Então, assim, é ela. Tá tudo dentro dela. Então, você vai achar respaldo para tudo que você quiser dentro da Bíblia. Para tudo. Até para se prostituir, como teve alguém que se prostituiu, tirou texto dentro da Bíblia, tirando vírgula. Fora de contexto. Até erro de linguagem. Tudo. Eu queria fazer mais uma pergunta. Fica à vontade. Ainda na lição número 2, porque outra artimanha que o Faraó utilizou, aqui ele não comenta na revista, mas eu lembrei disso, é em relação ao trabalho. Porque ele falou assim, o povo quer adorar, o povo tá com tempo para adorar, então eu vou fazer o quê? Vou dobrar a carga horária de trabalho.
E aí eu obviamente trago para nossa realidade. Hoje o que a gente mais fala e ouve, tô na correria. Como a gente é roubado, né? Eu mesmo... Como se fosse bonito, né? Não, hoje assim, a palavra da moda hoje é tô com uma demanda. Tô com Todo mundo, minha demanda tá, minha demanda. Eu adorei a entonação que você deu, na Valéria. Tão intenso. Mas essa é a realidade. Se você, todo mundo, vamos fazer, tô com uma demanda, cara. Até parece descendente italiano. Meu anjo, só você que tem demanda, né? Todo mundo tem demanda. Pode continuar. Então, como é que a gente para de correr e começa a andar? Eu Essa acredito. é uma busca da nossa vida. Eu vou falar pra você assim, a gente tem... É claro que a gente, igual a gente comentou, a gente estava nos bastidores ali, a gente até chegou a comentar assim, a questão da nossa preocupação nesses últimos dias que nós estamos vivendo agora. Por quê? Nós vamos ter agora o encontro de casais, dia 23, 24, 25, já fica a dica aí. E assim, a gente sabe que quando vai se aproximando dessa data, parece que as coisas vão... O que acontece? ficando difíceis. Por exemplo, mudando um pouco desse assunto, mas para um assunto que é nosso, que é dentro também. Nós tiramos, para você ver, que está relacionado com o que você falou. Nós tiramos a última quarta-feira de todo mês, isso já está com mais de anos, desde 2023, 1 ano e meio praticamente, já que a gente tira a última quarta-feira do mês e a gente passa a tarde na igreja. Então a gente fica desde o culto da tarde até o culto da noite. Então até às 9 horas, 9 e pouco, a gente fica aí. Às vezes atende casal, ontem mesmo nós ficamos estudando na igreja, foi muito gostoso o tempo, porque teve hora que deu vontade de dormir mais. Então assim, mas quando vai chegando o dia 30, é muito difícil, porque eu falei pra você, eu tenho um comércio também. E esse comércio parece que é no final do mês. 29 pega dia 27, 28, vai começando assim, aquecer de uma forma que parece que é pra tirar. Mas eu não abro mão por nada. Ontem mesmo, assim, nós viemos pra cá, mas ontem eu precisava de ter resolvido um monte de coisa. Mas eu deixei, eu falei, eu cheguei 7 horas, abri mais cedo, saí um pouquinho mais tarde. Pouquinho mais tarde, mas eu falei, vou deixar tudo em ordem porque eu não quero ter problema. Eu não quero deixar de cumprir com essa obrigação. Sim. Porque foi uma coisa que nós fizemos, uma coisa que Deus colocou. Né? Um propósito. Deus colocou no nosso coração e nós estamos aí, queremos enquanto a gente puder fazer, a gente vai fazer. Enquanto a gente não pode fazer toda quarta, a gente faz a última Então, quarta. por isso que tem sido, não só por isso, mas por outras coisas também, tem sido a nossa luta constante, diária. Porque assim, quanto mais você tenta limitar o seu tempo para você poder fazer as outras coisas, que não é só a questão da igreja, tem a questão da família. Tem a questão também da vida pessoal, trabalho. Vida assim, do casal. Vida do casal. Porque uma coisa é a vida de pais, outra coisa é a vida de casal. Ó, nós, por exemplo, para você ver, nós tá com um mês e pouco, né? Nós resolvemos os dois fazer academia junto. Conversei com você ontem, né? Então, assim, tá sendo difícil também. E parece que não, por quê? A gente não é pra ficar nada disso, mas é pra quê? Saúde, a gente ouviu algumas ministrações há um tempo atrás de uma pastora chamada Tânia Tereza, não sei se vocês ouvem ou não, é muito boa, ela trabalha com cura, libertação e tudo mais. Só que ela fala assim, ela fala que ela tá rumo aos 120 anos, e ela quer ter uma velhice robusta. Que a Bíblia promete. Que a Bíblia promete essa velhice robusta. Então, quando você propõe isso com um propósito, e o propósito não é ir pra academia pra ficar bonito, pra ficar com corpo, não é nada disso. Mas até porque bonito você já é, né? Legal. Você também é lindo, querido. Aí, olha só, parece que quando você se propõe a isso com um propósito maior, que o propósito maior é viver pra Deus esses últimos 50, 70 anos que a gente tem, não sei, e a gente quer isso. Então, assim, parece que as coisas ficam mais difíceis, cara. Mais difícil, porque você se propôs para aquilo. Mas, pastor Jefferson, qualquer coisa que nós formos fazer uma convergência com as escrituras e com o ensino de Deus, ela vai ter uma resistência natural e espiritual. É verdade. Exatamente. Qualquer coisa. Porque sempre é mais fácil a gente fazer o que é gostoso. Gente, vamos combinar. Tá bom, tem gente que ama academia. Não é meu caso e nem o caso dele. É mais fácil ficar no sofá assistindo a Netflix. Muito mais fácil. Gostoso, entendeu? Então você vai ter que ir contra você. Quando a gente fala do padrão de Deus, é um padrão elevado, né? Não é um padrão qualquer. Então você tem que lutar contra algo muito forte, você mesmo. Primeiramente. Primeira guerra é essa. Então, eu quero uma velhice robusta. Nós começamos o passo aí, estamos trabalhando essa parte. Estamos tentando alimentação.
É fácil se alimentar bem, gente? Ô, gente, eu amo um McDonald's, uma batata frita, né? Mas eu tenho que comer alface, tomate. E você trabalhar um cardápio para que seja gostoso e nutritivo, não é uma coisa que você vai fazer Demanda igual tempo. fritar alguma coisa, fazer alguma coisa. Comprar Tem Coisa- um fast food, cuidado né, maior, gente? né? Até em casa, você vai fazer uma coisa mais rápida, geralmente não é uma coisa saudável, coisa rápida. Não é saudável. Então, isso vale para as coisas de Deus também. Então, por exemplo, esse equilíbrio, eu sempre falo para o Gé, meu Deus, quem é do Senhor não pode ser atribulado. Essa é uma bandeira que eu levanto. Mas a gente tem, e todos, a maioria das pessoas, casa, família, filho, trabalho, banco para resolver conta, Ministério. ministério. Então, assim, como que você não é atribulado? E aí volta lá na sua pergunta. Como que você busca o equilíbrio para viver tudo isso? Eu entendo que a gente não tem esse equilíbrio. Ele está em Deus, né? Uau. Primeiramente, priorizar o que é prioridade. O que é prioridade? Reino. O reino. E aí você prioriza o reino. E assim, também eu gosto sempre de lembrar isso. A métrica de Deus é diferente. Tem pessoas que podem estar na igreja todos os cultos. Glória a Deus. Talvez eu não consiga estar todos, mas no que eu estou de verdade. Uhum. Entende? Na verdade, o que a gente muda aí, às vezes, é assim, do que a Renata falou, mas assim, tomando para um outro lado, assim, a prioridade e o que é essencial. Uhum. Prioridade é o trabalho, prioridade é a família, prioridade é você se manter ali. Mas o que é essencial é Deus. É, exatamente. Deus é essencial. O que Então acontece? Deus ele tem que estar na família, tem que estar no trabalho, tem que estar em tudo. Não tem mais essa. Antigamente, a gente ensinou muito errado. Primeiro Primeiro Deus, segundo na família, terceiro. Isso tá Não. errado. Deus está em todo lugar. Ele tem que estar aqui, tá aqui, tá aqui, Não tem tá uma- aqui, né? Como se fosse o guarda-chuva que Exato. abarca tudo está Isso. embaixo. Né? E aí uma coisa Protege. que está enganando a gente hoje é o urgente está tomando o lugar do importante. Isso é um perigo na nossa vida. Porque tudo hoje é toque de caixa, tudo é urgente, tudo é rápido. E aí você se perde aí. É. Porque você larga o que é importante para resolver o urgente. Então a gente também tem dificuldades de dizer não. Muito Nossa. importante. Sabe por quê? Olha Eu só. A gente tava conversando isso nos Exato. bastidores, né? E aí eu vou falar aqui, é assim, mas é uma coisa nossa, a gente ama fazer esse trabalho também, a gente gosta de não falar não para algumas coisas, mas a gente poderia ter falado não quando você chamou a gente, porque a gente tá com uma demanda muito grande. Está doido, a demanda. É, ó, é isso que eu tô falando, você vê, é uma demanda muito forte na questão dos casais, que a Só gente que a tá pra gente chegar, ama mas a isso. gente gosta desse trabalho, a não, gente uma coisa que te ama. Você entendeu? Então, assim, não dá pra falar não, cara. Então, vamos lá, vamos Mas sufocar tem 2 momentos horas, que- 1h30, não tem problema. Mas tem Mas momentos é que o não é prazeroso. necessário. Mas tem O não hora que é- precisa. O não é saudável às vezes, né? Com certeza. Você vai até o seu limite. Mas para isso, o que que você precisa? E aí vem um princípio, que é o princípio da ordem. E hoje nós quebramos muito o princípio da ordem. É verdade. As coisas estão atropeladas. Então, Se você está organizado, se você tem uma agenda organizada, se você tem isso, é uma luta, né? Para nós é uma luta, porque a gente quer fazer tudo. A gente tem o coração voltado para isso. Só que não dá para fazer tudo, porque uma hora você vai se atropelar e você não vai estar glorificando o nome de Deus. Vai ter vergonha no meio, não é? Você não vai dar conta de alguma coisa. Então, por isso a necessidade da ordem. estresse, Exato, vai adoecer. crescimento emocional. É. mental, Então, assim, físico. precisa refletir, o que a gente não faz muito hoje, né? O Instagram, ele faz a gente se sentir sempre atrás, não é? É. Você sabe uma Meu receita, tem Deus. alguém que tem uma receita melhor. Você tá fazendo academia, tem alguém que tem já tá fazendo, já tá com todos os músculos. Alguém que é mais, né, melhor, bem sucedido. Então, assim, para onde nós estamos olhando? Qual é o nosso nível de comparação? Tudo isso tem que ser analisado, né? Tudo isso tem envolvido nessa correria aí. Precisamos voltar a pensar, né? Pensar antes de executar, porque a gente só tá executor. Uau. E às vezes, né, quando você não para, aposto que Deus te para, né? Vai parar. Porque esses dias eu vi uma cena muito engraçada, né? Eu trabalho para uma empresa que a sede dela é na Espanha, né? E teve aquele apagão, né? Então, assim, todos os clientes da Europa veio pra gente latando, né? Que trabalha na Latinoamérica. Então foi uma correria gigantesca, né? E os caras mandou o vídeo lá no grupo, tipo assim, deles lá embaixo, assim, brincando de alguma coisa, assim. Porque, tipo assim, não tinha como. Não tinha- Tá tudo apagado, olha, não tinha o que Ninguém fazer. pode cobrar. Então, tipo assim, as pessoas conversando, tendo Coisa que interação. não acontece, né? É, tipo. Cara, e eu acho que coisas assim, aí eu vou entrar na psicologia, rapidinho. Psicologia organizacional do trabalho. Coisas assim fazem mudar o ambiente de trabalho. Com A certeza. pandemia fez isso. Fez. Mudou muito, né? Então, coisas desse tipo fazem
Porque eles veem a experiência de que, poxa, uma pausa às vezes é necessária. Por que você acha que em Salmos tem o cela lá? Para que serve o cela dos Salmos? A pausa musical, né? É a pausa. Pra reflexão. Coisa linda, né? E olha só, e aí, esses dias a Renata foi fazer uma... Nós fomos ver uma palestra de um... Ele é superintendente, o Wagner, Supervisor de ensino. supervisor de ensino. E aí a gente foi, porque ela Mas ele é também faz filósofo, parte, teólogo, ele ele tem toda uma... Cara, ele trouxe um contexto lá, uma frase dentro de um contexto que ele estava que a gente falando. chamou, né? Nossa, eu amei, cara. E a gente vem sempre falando sobre isso. Por exemplo, qual é o contrário da vida? Rápido. Morte. Não é. Isso que a gente se Contrário? da vida. Não é morte. Não é morte. E a gente sempre pensou achou que que era. morte. Não tem contrário para morte. O contrário da morte, o contrário da vida, é nascimento. Não, amor, o contrário da morte, O contrário nascimento. o contrário da morte é nascimento. Nascimento, Isso. morte. Então você tem a morte, Ah. que já tá certa. Ah, Tá. tá, entendi. Mas o contrário dela foi onde você nasceu. E aí tem o tempo. O tempo entre nascimento e morte é Entendeu? a vida. É a vida. Ah, Olha Você que entendeu? coisa É incrível, muito gente. interessante. Então, assim, e aí o que a gente faz com esse tempo de vida que a gente tem? O que a gente faz com Porque isso? a gente tá indo pra morte, cara. Indiferente de ser salvo ou não. Não, foi que eu me peguei o pensamento que eu compartilhei com vocês. Quando a Maitê tiver 18 anos, eu vou estar com 50. Porque quando eu vi isso, te dá uma ideia, tipo assim, meu, eu sou um ser finito. Finito. Eu vou acabar em algum momento. Como que será que vai ficar minhas memórias Sim. dos meus que eu vou filhos, deixar, dos meus né? netos? Que eu vou Que legado que eu vou deixar. toda vez que a gente vai pra um velório, a gente faz essa reflexão também, meu, quando... A gente vivenciou isso agora na nossa igreja, de Exatamente. forma muito forte, É. né? Acho que não tem problema falar, mas assim, Não. é o Jairo, nosso amigo, nosso irmão. Que legado esse homem deixou, gente? Até na morte. Até na morte. Porque, Na verdade, assim, o legado verdadeiro você vê. É, Né? e esse legado que eu falo, assim, eu não gosto muito dessa questão de a pessoa morre, vira... não é isso. É a realidade. O que me chamou a atenção, gerações foram impactadas pelo servir do Jairo. Uhum. Adolescentes chorando, adultos chorando, idosos, sabe? Crianças. Crianças chorando. Filho do senti- Bran tava lá. Exato. Veja isso. Então, assim, puxa, me fez pensar, porque a gente precisa refletir. É. Senhor, se eu morresse agora, o que eu deixo? O que eu deixo? O que eu vou falar de mim? Porque não é o Qual- apartamento é. importante, é o carro, não é isso? Qual é a lápide que vai estar lá no meu túmulo? Não é a lápide escrita, mas é a lápide que as pessoas falam que Memória, já tem né? alguém aqui que deixou um legado. O que vai ficar de mim no coração do Rafa? O que vai ficar de mim no coração da minha filha? No coração do meu marido? Se a gente falar de mordomia, ele era uma pessoa que era um Meu exemplo. Deus de do questão. céu. Meu Deus. Meu Deus do céu. Esse tema é pertinente. E o Essa- interessante é que, assim, aquilo que a pessoa faz em vida, que ela faz para Deus, para o próximo, isso só vai vir à tona mesmo só depois da morte. Por exemplo, o Ayrton Senna também é uma pessoa que deixou um legado Verdade. fenomenal. Ninguém sabia o que ele fazia, as instituições que ele ajudava. Uhum. Tanto que muitas instituições levam o nome dele porque ele fazia em vida. Mas depois que ele morreu, tudo isso apareceu. E aí, onde que tá o legado? Eu lembro de uma pessoa também que eu posso falar que eu vivi com ela, meu pai, cara. Meu pai deixou um legado que até hoje, cara, tem pessoas que viveram com ele lá. Tem um rapaz mesmo que se converteu depois de 30 anos, cara. Porque o meu pai, toda vez que ele saía de casa, tinha um bar do lado, esse cara tava cantando música sertaneja, meu pai parava, ficava vendo, com a Bíblia, pastinha na mão. Ele ia pra escola dominical domingo de manhã e esse bar Seu fazia... pai era a raiz, hein? Raiz não, meu. Aí ele chegava lá, parava, falando: cara, você já pensou você cantando assim pra Jesus? Eu não sabia que meu pai tinha feito isso. Quem falou isso pra mim foi o cara que se converteu depois de 30 anos. Já fiz. Você sabe por que eu sirvo a Deus hoje? Porque o seu pai plantou uma semente no meu coração. Hoje eu tô servindo a Deus. Eu lembro que ele parava lá no bar do Juca e falava pra mim, eu tocando a violinha lá, e falava assim: já pensou você servindo a Deus? E hoje eu louvo a Deus. Lembrando o que ele falou pra mim. Cara, isso aí me derreteu, cara. É por isso Legado, cara. É por isso que no céu Lápide tá lá, cara. os generais vão ser pessoas que a gente nunca nem ouviu falar aqui nessa Nunca. terra. Exato. Quanto tempo Exatamente. faz que seu pai faleceu? Meu pai vai fazer 36 anos. Ah, isso chegou lá na oficina há pouco tempo. Esse rapaz, ele nem sabia. Eu nem sabia. Foi lá na oficina dele e contou assim. Conheci o rapaz, tudo, mas assim, não sabia disso, não sabia dessa história. Ah. É isso. Ô, gente, voltando aqui ainda na lição, eu queria falar uma coisa que eu também achei muito interessante pra gente ir fechando essa 2, né? A questão do deserto. Uhum. De adorar no deserto, que Eita. traz aqui. Porque também, assim, a gente pode pensar, né? Ah, não. Quando tiver tudo bem, eu vou fazer. Quando tiver tudo... Ah, não tô bem. Não vai fazer nunca, né? Eu não tô bem, eu não vou na igreja, eu não tô bem, eu não vou participar de nada, mas a oportunidade de adorar
quando tudo tá difícil, só nós temos, né? Os anjos não têm. Os anjos estão lá, é santo, 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 mas tá tudo bem. Agora, nós, adorar na dor não é fácil. Porque é quando muitas vezes você tá questionando, né? Você passa por uma situação e fala, onde estava Deus? Onde estava Deus? E nem entende por que tá passando aquilo. Mas Deus estava lá, o tempo todo. E aí eu tenho que entender que ele é soberano e continuar adorando ele, mesmo na dor. E aí, isso aqui o povo fez no deserto, né? Adorar. Tem até uma partinha aqui que fala, no 1, adorando a Deus. Os que conseguem adorar no deserto evidenciam sua fé em Deus, confirmando que somente Ele tem o controle de todas as circunstâncias da vida. Então, adorar no deserto é uma expressão de fé tão poderosa, né? Porque eu sabendo que está tudo errado, mas eu declarando que Deus tem o controle. Uau. Eu achei isso também lindo. Olha como vale a pena estudar e ler, né? A gente pensa assim, uma coisinha básica, boba, simples, mas tem tanta coisa profunda e poderosa dentro, né? Pra gente caminhando pro final, meus irmãos, e na lição 3 e 4, tem uns pontos na 4 que eu queria comentar, mas se vocês tiverem alguns na 3, a gente passa nela também. Ah, tá. Na 3, eu acho que ficou bem a questão da generosidade também, e resumindo, né? O compromisso com o templo, com a obra de Deus. Porque assim. Porque assim, não adianta eu pensar assim, é gostoso chegar e ter é gostoso chegar aqui e ter essa sala de podcast, não é? Mas isso tem um custo. Sim. Isso demanda trabalho. Alguém pintou a parede. Né? Alguém pagou a mesa para estar aqui. Você sentou lá nos bancos novos, estofados da igreja, gostoso. Acabou de trocar, tudo limpinho, bonito. Isso não. Quem faz? Então, alguém. Porque às vezes também a gente quer espiritualizar tudo, né? E não vai descer um anjo lá e reformar o banco. Não vai acontecer isso. A gente precisa saber que... É justamente aqueles que têm a mente cauterizada e não têm o conhecimento da verdade que eles falam. Mas a igreja... Deus não precisa de dinheiro. Então... Deus não precisa de dinheiro, porque ele tem tudo. Ok, mas e aí? Como que funciona a obra dele aqui? Nós estamos na Terra. E tudo que envolve a Terra precisa do financeiro. Precisa de recursos, precisa de mão de obra, precisa de dedicação, precisa de alguém pagando preço para levantar determinado altar, porque tudo isso aqui a gente pode colocar como altar ao Senhor. Essa é a verdade. Com certeza. Tudo é um altar para Deus. Quando se faz com a dedicação para Ele, sabendo para quem está fazendo. Essa é a diferença. A gente não pode vir na igreja somente com consciência, quer dizer, em nenhum momento a gente deve vir para a igreja com a consciência de consumidor. Isso. Né? Porque a pessoa vem, ela quer consumir, não quer entregar nada. Não quer entregar nada. É verdade. E ainda reclama. Aqui teve... a igreja não tem um lugar para estacionar, não tem escola infantil, a escola... Aí tem... Não, mas podia ter que ser assim, ter que ser assado. Aí você faz uma reunião com os pais que podem colaborar. Eu não posso. Ninguém pode. Ninguém pode. Esse bem está difícil. Esse bem está difícil. Rapaz, me aconteceu. Gente, eu nunca pensei em trabalhar com crianças na minha vida. Mas a minha filha é uma criança. E assim, eu desejo o melhor para ela. E claro que o fato agora, essa experiência de ser pai, me trouxe essa consciência que eu não tinha antes, porque eu tinha passado por isso. É um tempo, né? Então teve o treinamento aí, eu vou participar. Talvez vou entrar numa escala ou outra junto com a Nath. Já participamos, né? Mas da pequena, da escala. Mas por quê? Porque a gente tem que fazer parte daquilo que a gente quer ajudar, melhoria, né? Se a gente fosse tão bom em ajudar o quanto a gente é bom de identificar o que não tá funcionando... E sabe uma coisa, Rafa? Assim, eu olho para a igreja e eu penso assim, essa mente miserável cristã, sabe? Porque tem, né? Uma miséria. Então, não, a igreja não precisa disso. Então, eu quero um sofá de R$5.000 na minha casa. Mas o banco da igreja tá tudo bem ser de madeira velha, descascada. Não! Sabe, ontem à noite, desceu glória, foi tão gostoso o momento de louvor. É um ambiente que recebe a presença de Deus. Então, por que não tem que estar
mais asseado possível, o mais bonito possível. Eu não sou a favor de luxo, acho que não precisa de luxo, mas precisa de conforto, de beleza. Beleza. O bom e o belo fazem parte Isso, da adoração, né? Tanto que você vê que na construção do templo, em tudo que Deus ele fala, até mesmo no tabernáculo, você vai ver o cuidado de Deus. E tudo tinha detalhe, né? Detalhe, por quê? Porque Deus, ele conhece Deus de detalhe. o desejo do nosso coração, ele sabe o que a gente deseja. Tem uma coisa que eu sempre falo, eu amo a questão física da nossa igreja, porque ela ainda se parece uma igreja. Porque hoje, igreja virou um salão com cadeiras, um púlpito. Uma casa de show, né? A igreja poderia ser em qualquer lugar, num buffet, a um hotel, a qualquer coisa. Tem igreja. Mas hoje a nossa... Sim, tem igrejas. A gente vem aqui... Tem característica de igreja. Você olha, é uma igreja. Rafa, eu acho que é assim, por exemplo, eu não sou contra nenhum tipo de igreja. Não, eu respeito também não. todos. Eu tô querendo dizer assim, Mas que sabe comunica uma questão. Quando Eu acho você legal. viaja, fica no hotel, é uma delícia. Sim. Mas quando você volta para casa, É ótimo. a sua casa, aqui é isso, é a nossa casa. Então tem essa identidade própria. E é isso, a gente ama isso, né? E se a gente for olhar para nossa vida, todos nós, assim, em algum momento a gente vai se deparar com grandes dificuldades para ofertar, para dizimar. Por quê? Porque em todo tempo, a gente está sendo bombardeado, às vezes por ações nossas que foram erradas no passado, que poderia ter sido hoje, a gente está colhendo alguns frutos melhores hoje. Por exemplo, nós estamos enfrentando um problema muito grande. Nós tomamos um processo, perdemos o processo, porque eu vou falar em alto e bom som, porque eu tinha um conhecido que era advogado. Quis ajudá-lo. Quis ajudar, passar para ele a causa, só que o cara me defendeu de uma forma que eu defendia melhor. Porque Bateram a na pessoa minha bateu filha. atrás. Bateu atrás, na lateral do carro da minha filha, e a pessoa processou. Né? Como a gente tinha feito boletim de ocorrência, tal, a mulher fez, a Giovana fez também e tal. A mulher entrou na seguradora e a seguradora, veio atrás da gente e eu coloquei esse camarada para defender a causa. Perdemos. Fez tudo errado. O valor foi. Perdeu o prazo. O valor, assim, pra gente hoje é um valor alto. É 15 do serviço mais 20 dos honorários. Então é 20 mil. Sim, mais 5. 20 mil. Um prejuízo, né? Tomamos um prejuízo. Mas em nenhum momento, isso abalou a gente. Falei, isso não vai abalar a gente, porque a gente sabe que a gente tá num processo. E a gente foi imprudente, a gente confiou a gente agiu pelo coração, né? Sim. Vamos fazer isso para ajudar ele. E, é processo ganho mesmo, bateu atrás, todo mundo sabe, bateu atrás, não tem discussão. Mas acontece que a pessoa perdeu o prazo, não entregou a documentação necessária. Não adianta lamentar. Você entendeu? Então, a assim, gente foi conivente ações. isso. Foi ações. Poderia ter mudado, poderia ter pegado uma pessoa. A postura de vocês em relação a isso faz um link com o que a gente... Uma das coisas que mais marcou no seminário do pastor José Maria foi a questão daquilo que a gente declara com a nossa boca. Eu já errei muito nisso. Porque a fase da nossa vida, minha esposa, né, parou de trabalhar para cuidar da minha filha, a gente não se arrepende disso. Mas muitas vezes o nosso recurso, ele serviu como um ping-pong. Caiu na conta, já foi, né? E muitas vezes eu fiquei indignado, falando, nossa, mas o salário não tá dando para nada. Olha quantas vezes eu declarei que aquilo não era suficiente, que era ruim, que não tava dando. O que acontece? Você vai virando verdade. É verdade. Boca de profeta, meu filho. Só vai perigoso. Só vai realizar os fatos. Esse seminário a gente pôde aprender tantas coisas Maria com isso. Né? E, enfim, né? Entra muito essa questão também, porque isso é uma coisa que Deus está te dando. Eu aprendi, não sei se vocês já fizeram o crawl. Já. Sim. E fala muito sobre isso, sobre mordomia, exatamente. né? Deus está te entregando um recurso. Como é que você vai administrar isso? Olha, esse recurso vale dinheiro, seus talentos, né? Os seus dons, tudo. E uma coisa que a gente esquece, e isso é uma verdade, esses recursos que são colocados na nossa mão, todos, tanto que até mesmo os nossos filhos que são colocados nas nossas mãos, eles são recursos que Deus nos dá. Como que a gente vai devolver para Deus? Exato isso que eu ia falar. Tudo nós vamos prestar conta na eternidade. Tudo. Jesus. Desde o financeiro, um filho que se educa, um casamento que a gente leva nas costas, né? O nosso ministério, o nosso serviço, na verdade. Tudo. Nada vai fugir daquele grande dia. Porque quando João tem a revelação, ele vê grandes e pequenos diante do trono, não é isso? Sim.
todos eles, todos, o grande e o pequeno, ele está falando no sentido reis, pequenos, servos, escravos, todos estavam diante de Deus no trono. E cada um foram julgados segundo as suas obras. Ó, para fechar essa lição 3, ainda tem uma coisa que eu achei incrível, que foi assim, acho que tá na 3, tô até meio confusa aqui, mas que eles iam dando os recursos, chegou uma hora que precisou falar, fala pro povo não trazer mais. Essa parte, assim, é muito Aí interessante. eu falei pro Gé, nós estávamos estudando e falei pro Gé assim, Gé, você percebe que não condiz você ter que ficar implorando, pedindo, porque tem que estar tão escrito no coração que você, a generosidade ela tem que exalar no povo de Deus. E aí tem que chegar uma hora e falar, não precisa ter mais cesta básica, não, porque já tem demais para esse mês, vai estragar se vocês trouxerem mais. É nesse lugar que nós temos que chegar. Né? E fica o entendimento do contrário. Se está acontecendo isso na comunidade, mostra que a gente está com um defeito e não colaborando com o que E onde está o precisa. defeito? É no meu irmão? Não, Tudo não. bem. É em mim. Que aí a gente entrou num outro comentário também. Hoje, voltando para a questão, a demanda. Né? A gente sabe que muitas pessoas precisam, Nós muitas estamos vivendo famílias. muito Está difícil. difícil. Mas quando se há uma generosidade mesmo naqueles que servem a Deus, principalmente, não vou falar do mundo, porque se você olha a generosidade daqueles que praticam o espiritualismo espírita, eles são top. Não tem ninguém mais generoso do que eles. A gente sabe disso e eles não têm noção de que aquilo que eles estão fazendo, Deus abençoa eles também. Sim. Porque a Bíblia fala que a justiça de Deus é sobre os bons e os maus. Indiferente da fé deles. Aquele coração deles atrai a presença de Deus, atrai a bondade de Deus sobre eles. Misericórdia. E nós, misericórdia e tudo. E nós que temos essa verdade, que sabemos Às vezes deixamos de... por que estamos fazendo, para quem estamos fazendo, deixamos de fazer, cara. Deixamos de fazer. Você imagina o crente que ele é generoso a ponto de tirar a roupa do corpo para ofertar na vida de um irmão. Como que Deus olha para essa ação, cara? Olha que coisa linda que falou na revista, até grifei, na 3.2. Honrar a Deus com nossos bens é um privilégio. Gente, né? Às vezes a gente pensa que está fazendo um favor, né? A gente pensa que está sendo bonzinho. Não, é um privilégio fazer. Ainda bem, graças a Deus, que Ele nos dá essa oportunidade. Então, a mentalidade, acho que precisa, sabe? Você é psicólogo, né? Sim. Falou aqui. Aquela questão da Na graduação. da plasticidade do cérebro. Precisa ter uma mudança, uma metanoia, porque senão... Para nós finalizarmos, pastores, última lição, só para a gente não deixar de passar por ela, Preciosa. mas é um tema importante. O cuidado e apoio aos obreiros. Um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Isso é muito interessante. Esse ponto aqui pega. Aí a gente volta um pouquinho, porque a gente até comentou a respeito disso também. Eu acho que devido a esse crescimento da questão neopentecostal, teologia da prosperidade, alguns obreiros, na verdade maus obreiros, tomando por si essa palavra que deveria ser ministrada de uma forma coerente, de uma forma bíblica. Isso, durante muito tempo, foi ministrado isso no coração das pessoas de forma pessoal, de forma a barganhar com Deus. E isso, muitas pessoas endureceram o coração para essa questão. Com certeza. Justamente por quê? Porque muitos aí se levantaram com essa questão da teologia da prosperidade, que eu acredito que existe sim a teologia da prosperidade, existe dentro da Bíblia, daquilo que a Bíblia diz o que é uma teologia da prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica, ok? Não usada. Não usada para esses fins lucrativos que a gente tem visto. Glória a Deus, porque esse tempo hoje que nós estamos vivendo já tem uma consciência um pouco maior. Esse contexto todo, ele trouxe endurecimento no coração das pessoas. Então, muitos obreiros, muitas igrejas sofrem hoje, principalmente aquelas igrejas de bairro, né, de lugares mais afastados do centro, e acaba sofrendo mais. Porque ali há uma dificuldade maior. As pessoas estão tão machucadas que acabam endurecendo o coração. E aí também, contextualizando o tempo que nós vivemos, que é um tempo de egoísmo. Individualismo, né? Individualidade muito gritante. A pessoa olha para o umbigo. Então, assim, ok, a gente tem mesmo diversos problemas, a gente tem demandas para resolver, que já foi falado aqui várias vezes.
Mas quando você tem o entendimento, né? E essa lição, ela traz isso. É o zelo, é o cuidado no apoio a quem está na obra, trabalhando na obra. Então, é mandamento bíblico. É princípio também. A Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário. Então, por que é que incomoda? Por que eu vou me incomodar, por exemplo, com o que a pessoa está fazendo com o salário? Não tem que se incomodar, não te interessa. Eu já vivi integral da obra, né? Até os meus 25 anos. E quando você está nessa realidade, às vezes você pensa 10 vezes antes de postar que você está fazendo uma coisa. Porque você vai ser julgado. Porque você fica com receio de, tipo, o pastor foi no cinema. Olha que absurdo. Né? O pastor levou a esposa para jantar num restaurante bom. Gente, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, isso, né? Isso é isso para a sua própria vida. Nós, se o seu pastor está fazendo isso, ótimo. Nós já fomos crucificados uma vez, umas 2 ou 3 vezes, porque a gente gosta, pelo menos umas 2 vezes por ano, a gente dá uma passeada, viaja com a família e tal. E teve um tempo que a gente estava na frente de um ministério, cara, e a Renata postou uma foto, e aí quando a gente chegou na igreja no outro final de semana, nossa, mas não veio na reunião. Eu tinha deixado os obreiros avisados. O pastor sabia. Tudo. Não, nós estávamos na frente. Não, nosso pastor sabia. Isso, exatamente. Porque ele é um homem que valoriza nós estávamos na frente da congregação, mas tudo que a gente ia fazer, pastor, ó, nós vamos no estado, deixamos tal fulano, sempre avisando, né? Chegamos no domingo na igreja, ó, mas de novo viajando, deixaram de reunião para estar viajando. Sempre uma pessoa, né? Isso nunca é um monte. Você não cuida da sua família? Irmão, quando eu falo aqui sobre famílias, tem que cuidar, é isso aí. Porque não adianta você pregar sobre isso e a família perecer. Nesse sentido. Exatamente. Não adianta, porque a sua palavra não tem efeito. É simples, né? O presídio está cheio do quê, gente? De filho de quem? Crente. Vixe. Cheio de a minha mãe era você chega lá e só regente do circulação. Daniel, até Abacu, que você acha diferente. Gente, por quê? Porque tá tudo bem, cada um faz suas escolhas, ok. Mas de alguma forma a família tá falhando. Com certeza. Né? E a gente. Sabe onde eu vejo nisso, pastor? Às vezes, conversando com alguns filhos de pastores, uma vez um falou pra mim assim: que não sei o que lá, eu dizia, sabe como é que é, né, Rafa, filho de pastor? Eu falei: não sei. Nisso, assim, já quebrou a pessoa. Porque assim, eu nunca desviei. E eu nunca desviei, claro, porque. Ou melhor, nunca tive grandes desvios, né? Porque uma ou outra vacilada você dá na vida. Mas eu nunca desviei porque, primeiro, pelo exemplo, o ensinamento que você recebe, somar das minhas atitudes, até eu literalmente crescer, me desenvolver como obreiro, ter um chamado, começar a ajudar meu pai nas congregações, meu pai nunca tinha aberto nada da questão ministerial da vida dele para mim. Tá certo. Então eu não fui aquela criança traumatizada. Meu pai também nunca trouxe peso do que aconteceu com ele ministerialmente para casa. Olha o nível de responsabilidade que a gente passa para as próximas gerações sobre ministério. Porque se a gente for assim, ninguém vai querer aceitar o chamado de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de julgamento, né? Porque fulano é filho do pastor. Gente, é uma pessoa. Exatamente. É uma pessoa. Eu nunca deixei minha filha carregar esse peso. Por quê? Ela tem o ritmo dela. Ela vai ter o encontro dela, ela tem o encontro dela com Deus. O encontro do pai e da mãe é uma coisa, o encontro do filho é outra. Então não dá pra gente querer exigir deles também o que eles não estão prontos para dar. Exatamente. Né? Tem que respeitar o limite de cada um. Mas voltando para a questão de cuidado, de apoio, quando a gente entende esse dar, que ele vira uma necessidade, você dá e você não está se importando. Você não vai se preocupar com o que é feito, deixa de ser feito. Cada um cuida de si, né? E assim, você tem prazer. É muito simples. Vou dar o nosso exemplo, que é o nosso pastor, por exemplo, o nosso pastor Campaz. Quem é que tem a disposição que ele tem para fazer o que ele faz? Peraí, gente. O amor, o cuidado, nós somos frutos desse cuidado. É verdade. Sabe? Nós já precisamos do nosso pastor um dia, no primeiro dia do ano, 6 horas da manhã. O pastor e a pastora estavam com a gente. Então, assim... E abraçaram como filhos. Como filhos. Cuidaram da gente na hora que a gente mais precisou. Então, E é olhar para essas coisas que nos motiva a cada dia mais investir no lugar onde nós estamos plantados. Sim. Eu não vou sair daqui para ofertar na igreja do fulano. Exatamente. De forma alguma. Eu tenho uma igreja, eu tenho um terreno fértil para que eu possa semear nele. Então não tem coisa melhor do que você estar no lugar que você sabe que você é cuidado. Você precisa de uma palavra, você tem. Você precisa de um ombro, você tem. Você precisa de um tempo de qualidade.
você tem. E aí chega uma hora que você não faz mais só por você. Você faz pelo outro. Uhum. Se a minha família recebe isso aqui, eu quero que outras famílias recebam. Né? Isso Desfrutem disso. muda, né? isso muda. E é necessário mesmo. Aí a gente precisa entender que é justamente isso. Os obreiros, eles precisam de ser reverenciados também nessa questão. Precisam. Respeitado, Precisa né? ser respeitado. É honra. Honra. Isso é bíblico. E tem muitas pessoas que acham que não. É a opção dele, foi a opção dele, tá lá como pastor, tá como É ministro. que a gente vem numa cultura, né, pastor Jeff? Tipo assim, que a pessoa não fez mais que a obrigação Não fez. dela. Tudo é isso, né? Entendeu? Então a gente transfere desde um serviço, a pessoa atendeu, educada, mas devia ser sempre assim. Gente, Nós somos consumidores. o tempo exatamente. inteiro, né? Essa geralmente é a mentalidade de um consumidor. A pessoa que vem para a igreja e fala, o pastor fez mais que a obrigação dele, é uma mentalidade de Não- consumidora. Na verdade, essa pessoa não entendeu ainda o que é reino. Exatamente. Nada, não entendeu nada ainda. Porque o reino, ele precisa de se movimentar. E como ele vai se movimentar? Quem enviarei, Uhum. se não há quem pregue? Olha, Como pregarão, se não forem enviados? eu aprendi muito com a minha esposa a ser melhor nessa questão de generosidade. Mas muito, Ela é uma muito, princesa. muito, muito mesmo. Em vários níveis. Inclusive, até assim, na época do nosso namoro, eu nunca tinha ido num lugar e pago aquela taxa de Serviço. serviço. E ela que abriu os meus olhos para isso. Aí comecei a pensar isso em várias questões assim que eu poderia estar retendo a bênção de Deus na minha vida. Uhum. O Por Rafa, ter a bênção de eu Deus na sinto- vida de outras Exato. pessoas. é uma coisa boa. Agora você vai em outros, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, nunca fui, mas você vê pelos filmes e pelo que as pessoas falam. É normal essa A cultura gorjeta. de a gorjeta, de abençoar. Tá intrínseco na Ô, sociedade. Rafa. Você acha que eles também não têm isso? Cuidado com os pastores? Claro que Tem, tem. tem. Ó, é uma coisa que a gente gosta de fazer, queria fazer mais, lógico, mas assim, por exemplo, quando a gente viaja, deixar uma gorjeta pra pessoa que limpa o quarto, sabe? Já aconteceu da pessoa ficar tão surpresa que ela não tem perdida naquilo. Mas, gente, olha o trabalho que você tem de limpar um quarto de alguém que tá passeando. A pessoa pode estar cheia de problema, pode ter deixado um filho doente em casa. Não é? Assim, são pequenas coisas. Eu gosto das outras, eu com as minhas historinhas, outra historinha. É o passarinho no incêndio da floresta. Não sei se você já viu essa. Tá lá pegando fogo, o passarinho vai lá, pega a aguinha no biquinho e joga. Aí os outros animais ficam incomodados. Mas passarinho, pra que você tá fazendo isso? Não vai adiantar, você não vai apagar o fogo. Mas ele fala assim, eu tô fazendo a minha parte. Então, ele tá lá com o biquinho, Se cheio do cada um biquinho fizer dele, a sua jogando a aguinha. Cada um faz o Exatamente. que pode, como pode, né? Mas o que não pode, não Não fazer. fazer nada. Não. Exatamente. Isso é verdade. Eu já tive no campo missionário, e até estava conversando com vocês ali antes, né? Porque muitas vezes as pessoas deixam para fazer com o que vem no coração. O problema é que às vezes não vem nada. Às vezes a pessoa não tem coração, dá uma oferta do coração, a pessoa não tem coração. Vai fazer o quê? Exato. Então, Ressuscitar, dar um coração de carne no lugar de pedra. Trocar esses corações, Aí né? você chama um cara para pregar. Não é uma realidade da nossa igreja, pelo contrário. Não conheço talvez Graças a igreja Deus. que mais As igrejas abençoa sabem pessoas que honrar. essa. É. Mas é uma realidade de muitos lugares para ir. Você vai lá pregar. É por isso que eu já tenho disposto no meu coração. Eu só vou num lugar pregar se eu tiver condição de ir e voltar, e para mim tá tudo certo. É por isso que eu só prego no ABC. Não, tô brincando. Ele é piada. Mas assim, por quê? Você vai com o coração limpo e volta com ele limpo. É verdade. Não esperar Você não não vai vai na esperando. expectativa de receber Exato. algo. Gente, e assim, Não por é experiência assim, gente. própria, os lugares onde eu mais fui abençoado financeiramente, onde eu fui pregar, foi em lugares inimagináveis. O lugar mais simples foi onde Mais eu recebi remotos. a maior oferta da minha vida em Olha. termos financeiros. Ô, Rafa, e carregar acredita? a palavra de Deus já é uma Já é privilégio. É o privilégio Então, você fazer. ir, pronto, você já está abençoado, Uhum. né? É mais ou menos isso. Aqui também tem, né? Ele lembra a gente que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicidade de honra. Dupla honra. Uau. Então tem que honrar. É mandamento, é princípio. Honrar, gente, não tem conversa. E aí eu chamo a atenção para uma coisa também. É honrar o grande e honrar o pequeno, Com certeza. né? Eu acho que às vezes a gente também... Não existe só honra de baixo para Isso. cima, não. É É de- lateral e de cima para baixo também. Exatamente. Às vezes, que nem uma pessoa que eu admiro tanto na nossa igreja, eu vou falar publicamente porque eu acho o trabalho dela lindo, a irmã Roseli, a missionária Roseli. Sim.
Gente, o que é aquela Ela é um mulher? general de Deus. É um general de patente, porque, meu Deus, que autoridade é aquela com aquela vozinha mansa. Lugares que ela entra que eu não entraria. Uhum. Então, assim, essa mulher merece honra. Uhum. Não é verdade? Concordo. Então, assim, é olhar e pensar isso. Eu faria o que ele está fazendo? Não. Então, eu preciso ajudar ele de alguma forma. É aquela questão da missão. Você ora, se abençoa ou você vai. Você vai. Eu não tenho como ir muitas vezes. Então, eu preciso fazer de uma outra forma. Eu preciso fazer. Eu né? preciso estar, fazer parte. Como? Você tem 3 motivos, 3 formas para fazer parte. Uhum. Quem ora, quem vai e quem abençoa. Exato. Qual que você pode? Você não pode abençoar? Ora. Você não pode abençoar nem orar? Pô, orar não tem como você falar que não pode, né? É. Então isso aí faz parte. Só Você se não cortar a sua Então língua. vai. Você não tem recurso financeiro? Então vai, porque alguém vai te abençoar lá. Acabou. Exatamente. É isso. Gente, que lição deliciosa, né? Olha. Só foi as primeiras 4 aulas, hein? Hã? Só foi Só foi as Não, e eu primeiras tava 4 já aulas. babando na próxima. Quer ver só Qual que é uma o tema coisa? da Olha próxima? isso. Já deixa um. Paixão, Meu atitude Deus. de quem ama a Deus. Gente, eu amo isso. Porque a moda é empatia, né? É. Então, empatia é muito legal. Eu sei que está doendo, mas, ai, coitado, tá doendo. Na compaixão, não. Eu me movo pelo outro, né? Na compaixão é você fazer o que? Aí daria pra continuar a aula. Com Na certeza. compaixão é você fazer o que Davi fez por Mefibosete. Tem um trato. Eu tenho um trato com alguém que vem antes de você. Com teu pai, com Jonatas. Aí fica para as próximas, Né? pra próxima aula, hein? Gente, quero agradecer vocês. A gente Vocês terem vindo de Amém. um coração abençoador. Disseram sim, sem pensar. Sem Então, pensar. Deus abençoe vocês. Diogo, meu amigo, mais uma vez, Junto, irmão. obrigado. Obrigado, Bran aí na Nós gravação. agradecemos. E, meus irmãos, fica o convite para vocês, tá? Só lembrando que todo último domingo do mês, aqui na Vila Alzira, nós temos o aulão, que é durante o culto, tá? Que vai ser feito aí, como o Diogo fez, eu já fiz, outras pessoas já fizeram. Fazer esse resumo das 4 aulas, e a gente reforça isso aqui também no Saiba Mais, tá bom? Então peço para vocês compartilharem esse conteúdo, para ser abençoador. A gente não quer uma coisa quadrada, né? Métrica, tudo tem que ser assim, porque a gente entende que nesse papo de compartilhar, Deus se manifesta também. Ô, Rafa, até assim, porque esse momento aqui é o momento de você fazer um catado. Mas essa ideia. a revista tá lá, Uhum. você pode ler, tem tantas informações. Lógico que a gente não vai falar tudo aqui, senão vai ficar o dia inteiro falando. E daria assunto para o dia inteiro. Professor Jefferson, isso é o ideal da aula, que as Não é? pessoas venham, E fiquem com vontade, né? tipo, elas já consumiram isso aqui, exato. elas vão lá e vão tirar dúvida. Meus professores na faculdade sempre falaram isso. Se vocês lerem os livros que nós indicamos, as nossas aulas, elas vão para um patamar Muito mais elevado. muito mais elevado, porque o aluno vai começar a tirar ali Questionar. do professor, e o professor vai ter que melhorar ainda Exato. mais para poder corresponder. Então, essa é a ideia, aumentar o nível, tá? Isso. Também, pessoal, na nossa comunidade, tem uma pesquisa muito importante, quero reforçar para respondi. você. Obrigado, viu, gente? Respondeu. O que tem lá nessa pesquisa? Tem toda a nossa grade curricular de cursos aqui da igreja. Desde Homem ao Máximo, Mulher Única, Sexo, Comunicação e Dinheiro. Crawl, Paz Paz para toda a vida, Casados Casados para para sempre. sempre. Por que é importante isso? Porque a gente está mapeando o currículo de todo mundo aqui na igreja. E também é bom quando você vai respondendo ali, você identifica, puxa, esse curso aqui eu não fiz ainda. Como é que faz? Entendeu? E tem uma pergunta lá no final, uma enquete de uma possibilidade, talvez, de a gente abrir um culto de ensino durante a semana, que a gente está tentando fazer esse termômetro aí. Uhum. Então fica o convite para você continuar acompanhando esse material, você divulgar e você responder a pesquisa. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Nossa, Deus abençoe Deus vocês, abençoe, meus gente. amigos. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, Deus pessoal. abençoe. Um abraço. Tchau, gente.